1º de agosto de 2014. Garotos do Santos sofrem nas mãos do camaronês Joel e Londrina vence jogo de ida pela Copa do Brasil. Estreia em casa adiada. Kaká é desfalque do São Paulo contra o Criciúma. Vitória sobre a Fiorentina rendeu ao Palmeiras novo troféu, novo ânimo e nova escalação. Lodeiro é apresentado como reforço do Corinthians. E ainda, Cruzeiro visita Botafogo tentando melhorar retrospecto no novo Maracanã. E paredão na Copa do Mundo, goleiro mexicano Ochoa jogará no futebol espanhol. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva já volta. Boa noite! O Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Timão. Daqui a pouquinho tem a apresentação do meia Lodeiro no Corinthians. Então vamos para o CT Joaquim Grava, onde está o repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui da sala de imprensa do CT Joaquim Grava, onde daqui a pouquinho o Lodeiro será finalmente apresentado e vai vestir a camisa do Corinthians. Um jogador que foi contratado antes mesmo do início da Copa do Mundo, depois disputou a Copa pelo Uruguai e já está em condições, já está treinando há um bom tempo com o Mano Menezes, mas só teve agora a papelada toda resolvida e o nome dele apareceu no bid esta semana. Portanto, o Lodeiro estará à disposição do Mano Menezes para o jogo de domingo contra o Coritiba. E nessa partida, o Corinthians terá uma novidade. O Guerreiro não joga, está suspenso e também está machucado. No lugar dele vai jogar Romarinho. Hoje o Mano Menezes fez um treino coletivo e o Romarinho atuou nessa posição no lugar do Guerreiro. Portanto, confirmado aí para o jogo do domingo a entrada do Romarinho. A dúvida era Romarinho ou Luciano. Mano Menezes optou pela entrada do Romarinho. Agora, com relação a contratações, uma novidade ainda não confirmada pelo Corinthians, mas as informações que vêm lá do Paraguai, o empresário dos irmãos Romero confirmou o acerto do Corinthians com o Oscar, irmão do Ângel, e esse jogador viria para o Corinthians apenas no ano que vem. O Cerro Porteño manteria esse jogador até o final dessa temporada e aí, para o ano que vem, o Ângel reforçaria a equipe corintiana. Portanto, daqui a pouquinho o Lodeiro vai ser apresentado. Eu chamo daqui quando o Lodeiro aparecer, pintar por aqui e for vestir a camisa alvinegra, mas duas novidades aí para o Celso Cardoso poder comentar. Romarinho titular no lugar do Romero e a contratação do Oscar ainda a ser confirmada, mas um jogador que chega para jogar no meio-campo para o ano que vem. Celso. Muito bem, Gavini, obrigado. Então, ficamos aguardando aí mais novidades do Corinthians. Lodeiro, que entendo é um belo reforço para o Corinthians. Havia aí um problema de documentação, pendências também com o Botafogo. E é um jogador que eu vejo no Corinthians brigando à disposição com Petros. Isso significa que o Corinthians passa a ter um elenco muito forte para a disputa do Campeonato Brasileiro e continuo com a mesma tese. Acho que é a de São Paulo o time que tem melhores condições de brigar com o Cruzeiro pelo título do campeonato. E aí você tem Fluminense, Internacional, correndo por fora. O Corinthians está montando um bom elenco, o Lodeiro é um desses. E o Oscar, na verdade, Romero, o irmão do Ângel Romero, que está aí no Corinthians, é um jogador de criação, é um jogador de meio e que chega aí também para reforçar o Corinthians. Quando eles pensam, o dirigente do Corinthians falou que pensava nele para a próxima temporada. De qualquer forma, pelas informações que a gente tem, é bom jogador e também agrega ao grupo. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Gavini, lá no CT Joaquim Grava. Olha, o Lodeiro vai dar uma qualidade especial ao time do Corinthians, sim. O Corinthians já tem bons jogadores ali no meio campo. E realmente o Mano vai ter várias opções de montagem de equipe. Gosto desse jogador. Não sei exatamente em que condição ele chega. Ele fez uma boa Copa. Não foi uma Copa espetacular, mas foi uma boa Copa. E é legal você ter um bom elenco. Cada vez mais eu acredito em elenco. Aquela história de que o time que está ganhando não se mexe é uma das coisas que já ficou muito para trás, como tanta coisa aqui no Brasil que ficou para trás e as pessoas não perceberam. Então você trabalhar elenco, cada jogo você ter uma opção, ou você ter alternativas para isso é muito inteligente. Então o Lodeiro deve começar o jogo de domingo no banco de reservas, mas é um jogador que vai ser muito útil ao elenco. Acho que é uma boa contratação, sem dúvida. Você veja só, levando em consideração o time que o Mano tem hoje, Ralf, Elias, Petros e Jadson, que é o quarteto de meio campo.
Ou seja, você tem ainda no banco a opção Renato Augusto, que já entrou bem contra o Palmeiras, é um jogador que ainda não conseguiu se firmar, mas no papel, né? No papel é um bom jogador. E o próprio Lodeiro, que convenhamos. Dá para você tirar um atacante, botar 3 meios, dá para fazer, dá para brincar bem. E acho que jogador que tem lastro de Copa do Mundo, ele é diferenciado, Flávio, sabe? É uma outra experiência, é uma outra qualidade. Você tirar o centroavante de referência, fazer um time com mais vantagem. Dá para trabalhar muito. E o Mano sabe fazer isso, eu acho legal. Tá certíssimo, Corinthians. Você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é: os clubes brasileiros estão certos em investir na contratação de jogadores estrangeiros? Assim como nós aqui investimos na contratação do argentino Celso Cardoso? Sim, né, Celso? É? Boa, eu sou, então, o jogador que tem passaporte... Você é um jornalista que tem passaporte, entendi. Hermano. Que coisa, hein? Eu sempre fui favorável, sempre. Mesmo quando sobrava aqui no Brasil a arrogância de que nós somos os melhores do mundo, não precisamos desses pernas de pau. Muito pelo contrário, são jogadores que agregam muito. A propósito, se você fizer uma lista aí dos últimos jogadores eleitos os melhores do Campeonato Brasileiro, nós tivemos Petkovic, nós tivemos Valdívia, nós tivemos Teves, tivemos Conca, quer dizer, jogadores estrangeiros. Então, isso mostra a importância deles. Eu acho positivo por 2 questões. Uma, que a nossa safra há muito tempo não é das melhores, há muito tempo a gente não revela bons jogadores. Segundo, são bons atletas que chegam com custo baixo. Quer dizer, então eu acho sim que vale a aposta, sem dúvida alguma. Bom, é claro que intercâmbio é sempre legal, trazer gente de fora e jogador para lá é ótimo. Agora, isso demonstra a incompetência para revelar jogadores. As nossas bases são pessimamente cuidados, pessimamente, não revelam nada. Os jogadores que sobem com um monte de imperfeições. O ideal seria ter muita gente boa sendo revelada e esses jogadores chegando para acrescentar. Mas basicamente na pergunta não tenho nada contra a vinda de estrangeiro, não. Está tudo bem. Você tocou num ponto importante da base, se me permite, só um tempinho. A gente vem falando que o jogador aprende muito taticamente na Europa. Todas as vezes, no mesmo quando você entrevista jogador aqui, esse assunto vem à tona, o que mostra o choque de realidade. O próprio Vitor Luiz, que é um jogador que está sendo revelado agora pelo Palmeiras, passou 6 meses em Portugal. E o que ele destacou foi justamente isso, que essa passagem para o Portugal serviu para ele aprender muito do ponto de vista tático. Ora, se o jogador aprendeu muito do ponto de vista tático lá fora e era da base aqui, isso mostra que tem alguma coisa errada. Né? Quer dizer, a coisa errada está no preparo desses atletas e também na formação de quem ensina, de quem comanda. Ou seja, são treinadores que eles deixam, cuida aí dos meninos e nem sempre tem o conhecimento tático necessário para que eles se desenvolvam, para que eles cresçam e possam estar a serviço do time profissional. A primeira providência é dar curso para os técnicos de base. Essa é a primeira providência. Ensiná-los a ensinar. E a partir daí você pode perfeitamente revelar jogadores, mas isso demora um pouquinho. Ontem eu vi uma parte do jogo entre a Alemanha e Portugal, sub-19 da Europa, a decisão. A Alemanha, se você olhar o time da Alemanha, que foi o campeão, você vai ver que nada é por acaso. O goleiro joga igual o Neuer, aliás, tem mais saída de jogo até do que o Neuer. A movimentação é muito parecida. A única diferença é que o lateral direito passa mais do que passava aqui os laterais da Alemanha. O resto é tudo muito parecido. Quem trabalha, revela. Quem não trabalha, traz um número bem grande de estrangeiros. Na Copa do Brasil, o time reserva do Santos perdeu do Londrina no Estádio do Café com um gol aos 44 minutos do segundo tempo e vai precisar do jogo de volta para seguir na competição. No Estádio do Café, o Londrina começou com tudo para cima do Santos. E se não fosse o goleiro Vladimir, a equipe paulista teria se complicado logo no início do jogo. Mas aos 23 minutos não teve como segurar. Paulinho cruzou da direita e o camaronês Joel subiu livre para fazer 1-0 Tubarão. Já no segundo tempo, Renato lançou Geovânio e o camisa 10 em posição legal tocou bonito na saída do goleiro Vitor para empatar a partida no Paraná. Só que no último lance do jogo, novo cruzamento de Paulinho e mais uma cabeçada certeira de Joel. Noite inspirada da dupla de atacantes da equipe da casa. E ficou nisso. Londrina 2, Santos 1. O jogo de volta acontece dia 14 na Vila Belmiro.
Esse Joel chamou a atenção, camaronês, pode ser bem trabalhado. Aliás, de novo, nos reportando na Europa, todos os grandes times de lá têm estruturas de base nos países africanos para trazer essa molecada. Os times brasileiros poderiam fazer isso. Na verdade, quem deveria fazer isso era incompetente da CBF, passar dinheiro para os clubes. Às vezes, eles ficarem pedindo dinheiro em troca de nada lá para a presidência da República. Na televisão faz parte. Eles deveriam pegar o dinheiro da CBF, que ela é podre de rico e não presta conta para ninguém. E esse rapaz, ele chamou a atenção. De repente, esse é um caminho legal. Por exemplo, se olha a seleção da Alemanha, que eu falei, tem um jogador negro. É filho já de imigrante e tal. Mas dá para você criar uma geração bacana, trazendo pessoal de fora e que viram brasileiros. A França também fez isso. Muito, né? muito. Então é legal, eu acho que é um intercâmbio bacana. E esse rapaz mostrou virtudes, viu? Ele se colocou bem, foi bem. O Santos jogou com um time reserva. O Oswaldo deve ter as suas explicações pela fisiologia para poupar jogadores e trouxe um resultado bastante razoável. Ganhando de 1-0 em São Paulo e está classificado. Ele falou sobre isso, né? Logística, viagens, gramado, tudo mais. E eu até concordei, acho que realmente não fazia sentido. Se você pode planejar, na Europa acontece isso, das Copas, o treinador coloca o time que ele pensa que é melhor e nem sempre é o titular, é de acordo com a conveniência. Por isso ele tem um elenco. E mesmo assim, apesar da derrota, eu continuo achando que o Oswaldo acertou. É contra o Londrina, merece todo o respeito, mas o Santos tem condições de vencer por 1-0 aqui na Vila Belmiro e resolver a situação. Quer dizer, sem desgastar os jogadores, uma vez que o confronto com o Internacional em termos de campeonato brasileiro é muito mais importante e é muito mais difícil. No estádio Couto Pereira, a festa foi do Coritiba, que venceu o Paysandu por 2-0 e ficou mais perto de uma vaga nas oitavas de final. O Coritiba abriu a terceira fase com um bom resultado para cima do Paysandu. Zé Love, aos 42 do primeiro tempo, marcou o primeiro do time da casa. E aos 18 do segundo, Keirson fez 2-0 e selou a vitória do Coxa. A partida de volta acontece no próximo dia 13, em Belém. A Esportiva faz uma pausa no futebol para falar do vôlei. Os meninos do Vôlei Brasil Quirim de Campinas venceram o São José por 3-0 no ginásio do Taquaral e conseguiram uma vaga para a final da Copa São Paulo. No outro jogo, realizado na Arena Santos, o SESI ganhou do São Bernardo também por 3-0 e garantiu a vaga na decisão. O jogo valia uma vaga na final da Copa São Paulo de vôlei. O público não foi dos melhores na Arena Santos, mas quem compareceu pôde ver um show da equipe do SESI, tudo comandado por um estreante. Esse aí é Douglas Souza, camisa 13. O garoto de 18 anos fez apenas um treino com o time e, devido à lesão do ponteiro Mão, o técnico Marcos Pacheco apostou nele. E não é que deu certo. No primeiro set, vitória sem muita dificuldade por 25-16. No segundo, Riad fechou a porta do ataque do São Bernardo 2 vezes no início do set, abrindo vantagem de 3 pontos para o SESI. E com a mão calibrada de Douglas, a situação da equipe paulistana ficava mais tranquila. Ele, aliás, aproveitou muito bem a chance nesta partida, mostrando que pode ser uma arma tanto no decorrer da temporada. Quando os titulares Murilo e Lucarelli não jogarem, Marcos Pacheco já sabe em quem confiar. O segundo set terminou 25-11 para o SESI. Na terceira parcial, adivinhem quem começou desequilibrando? Douglas Souza, com 3 pontos de saque na sequência, mostrou que o gás dos primeiros sets ainda não tinha acabado. Para o São Bernardo, não havia outra escolha senão atacar. O time bem que tentou, equilibrou o jogo em grande parte do set, mas a experiência do SESI prevaleceu. E no ponto de Renan, fim de papo em Santos, 25-22 na parcial e 3-0 na partida. A decisão do torneio será contra o Brasil Quirim de Campinas, amanhã às 4 da tarde. As meninas da seleção brasileira iniciaram nesta tarde na Itália a luta pela conquista do 10º título do Grand Prix. A estreia foi contra a China, que chegou a dar trabalho, mas no final a vitória foi do Brasil por 3-1, com parciais de 25-21, 23-25, 25-17 e 25-16. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães volta à quadra amanhã às 3 horas da tarde para enfrentar a seleção italiana e encerrar a primeira etapa da competição no domingo, ao 12h30, contra a República Dominicana.
O Brasil começou bem a preparação para o Mundial de Basquete, viu? Ontem, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira bateu o time de Angola por 98-60, uma lavada. A partida foi válida pelo Super Desafio de Basquete, torneio amistoso que serve para dar ritmo e entrosamento aos jogadores de olho no Campeonato Mundial. Amanhã o Brasil volta à quadra também pelo Super Desafio para encarar a forte seleção do Celso Cardoso, da Argentina. O jogo acontece às 10 da manhã no ginásio do Maracanãzinho. E domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com tudo, a cobertura completa da rodada do Campeonato Brasileiro. Nós estaremos no Morumbi e no Pacaembu para acompanhar os duelos de São Paulo e Palmeiras. Tem também reportagens especiais e a presença do diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro. Programa imperdível, principalmente para a torcida do Palmeiras, hein, Flávio? Opa, mas nós vamos falar de todos os times. Tem muita coisa interessante, muita coisa legal rolando. E o Brunoro vai falar como está o Palmeiras, que situação, como estão as coisas, como está a previsão para o futuro, vai falar do Gareca, enfim, muita coisa legal. O Brunoro vai estar com a gente, não interessa se o Palmeiras vai ganhar ou vai perder do Bahia, ele estará presente, que normalmente é assim, né? O jogador, se ganhar eu vou e tal. Não, o Brunoro já confirmou, estará com a gente. E se você quiser fazer as suas perguntas, já mande para a Michele, que ela já vai anotando e no domingo a gente pergunta para o Brunoro. Isso mesmo. E nós vamos voltar ao CT Joaquim Grava, onde o meia Lodeiro está sendo apresentado neste momento pelo Corinthians. Fernando Gavini está acompanhando. É isso mesmo, Michele, Nicolas Lodeiro apresentado nesse momento aqui. Vamos ouvir as primeiras palavras dele com a camisa do Corinthians. Conseguir muchos títulos con Corinthians. Vamos para as primeiras perguntas. Boa sorte aqui, tomara que você tenha sucesso com a camisa do Corinthians, mas eu sei que você é muito amigo do Luizito Soares, né? Pode-se esperar um mordedor jogando no Corinthians? Obrigado primero por la suerte. Es verdad que yo soy amigo de él, mas no, esa no es mi personalidad. Yo voy a brigar, sí, mas por otras cosas, por título y por ayudar ao time. Já que você não vai morder ninguém, você está vindo num time brasileiro que já passou por dificuldades, ainda passa por dificuldades financeiras. Você está aliviado com a troca de clube? A verdade é um passo muito importante na minha carreira, venir a um time grande como Corinthians. Eu já passei por uma situação difícil lá, mas não é momento de pensar em isso. Hoje, meu objetivo é estar aqui e enfocar-me em fazer as coisas bem. Isso já foi passado e tratar de esquecer rápido disso e começar a jogar e demonstrar, como falei recém, que eu quero fazer o melhor aqui. Lodeiro, você está entrando num time que está formado, está jogando bem, começou bem na volta da Copa do Mundo. Onde você se enxerga jogando ali? Onde é que entra o Lodeiro? Como é que vai ser para conseguir um lugar nesse time? E vai ser difícil, né? O time está jogando muito bem, tem jogadores de muita qualidade, mas eu vou brigar sanamente na posição que o treinador acha que eu posso jogar. Eu vim aqui para aportar meu granito de arena e tratar de melhorar o time. Porque no Botafogo você jogava ora como armador, né, um último jogador de meio campo, e ora você jogava como atacante pelos lados. Você vê que você vai competir com o Jadson ou por uma posição no ataque do time do Corinthians? É mais com o Jadson? Não, eu não vengo a competir com um jogador solo. Como falei, onde o treinador acha que eu posso jogar, eu vou tratar de fazer minha melhor função. Aí vai ser ele que vai decidir se eu posso jogar. Eu estou contente aqui, sei que tem grandes jogadores e para mim é uma motivação muito grande brigar sanamente por uma posição.
Você mais um estrangeiro no futebol paulista, mais um estrangeiro no futebol brasileiro. Como você vê a vinda desses atletas da América do Sul para jogar no futebol brasileiro? E uma outra coisa, o Agustinho Alione, que chegou no Palmeiras, falou que gosta de atuar no futebol brasileiro por causa do espaço que a marcação dá. Você vê também desta forma, o espaço que tem aqui no Brasil é melhor para o futebol, para os jogadores que vêm do futebol da América do Sul? Hoje o futebol brasileiro é de los melhores do mundo. Por algo todos os jogadores querem vir aqui e jogar aqui no Brasil. E para minha posição, eu sou meia e gosto de movimentar bastante. Eu acho também que tem bastante espaço e eu gosto de ficar com esse espaço. Eu vou tratar de aproveitar isso e pouco tratar de disfrutar também dentro do campo e aproveitar bastante os espaços que os times deixam. Lodeiro, aqui à sua esquerda, tudo bem? Muito bem, Nicolas Lodeiro, falando as primeiras palavras dele aqui com a camisa do Corinthians, jogador de 25 anos, que desde 2012 defendeu o Botafogo, vai reforçar e vai disputar a posição aí, seja com o Petro, seja com o Jadson, vai tentar arrumar um lugar no time titular. Celso Cardoso. E você não podia jogar. Muito bem, Gavini. Portanto, as primeiras palavras do Lodeiro com a camisa do Corinthians. É um jogador muito sereno, muito sensato, né? Quer dizer, sem aquela máscara, aquele nariz empinado, tipo, joguei Copa do Mundo e estou chegando para ser titular. Sabe? Fazendo o que um jogador deve fazer mesmo, deixando para que o Mano Menezes se vire para encontrar um espaço. E aí você vê que o Corinthians, Flávio, está bem montado. Se você tem um jogador como o Lodeiro, ele, na minha maneira de ver futebol, ele pode ser titular em qualquer time do Brasil. Mas o Corinthians está tudo tão ajustado ali no meio que talvez o Mano realmente tenha que pensar nele jogando como atacante um pouquinho mais aberto, porque nos meias, pelo que tem jogado o Jadson e pelo que tem jogado também o Petros, pelo menos no primeiro momento, o Lodeiro vai ter que aguardar, vai ter que ter paciência. Eu vejo uma coisa assim muito geral, sabe? Ele pode jogar na do Elias, ele pode jogar na do Ralf, ele pode jogar um pouco mais à frente. Isso aí, o jogador, essa coisa aqui no Brasil, a gente tem muita coisa de meia, de volante, não, está tudo muito junto. Ele é um jogador com rodagem, eu acho que dá para ser aproveitado muito no time do Corinthians, não necessariamente no lugar do Petros ou do Jadson, acho que dá, vai achar um lugar lá. Série B, 2 partidas abriram a 14ª rodada na última terça-feira. Veja quais são os outros jogos. Hoje, às 9 da noite, o Vila Nova encara o Atlético Goianiense. No mesmo horário, o Avaí enfrenta o Luverdense. Amanhã, às 4h20 da tarde, tem América Mineiro e ABC de Natal. O Vasco da Gama recebe o Paraná Clube. O América Potiguar joga contra o Santa Cruz. O Bragantino tem pela frente o Joinville, enquanto que o Sampaio Corrêa pega a Ponte Preta. Fechando a rodada às 9 da noite, o Boa Esporte visita o Ceará. A Portuguesa, que só vai entrar em campo na próxima terça-feira para enfrentar o Luverdense fora de casa, apresentou nesta tarde o técnico Silas. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a chegada do novo comandante da Lusa. Qual seria a primeira medida de Silas à frente da Lusa? A primeira medida é essa, simplificar, sem perder a qualidade, mas ao mesmo tempo também indo por etapa. A primeira etapa agora não é G4, a primeira etapa agora não é acesso, a primeira etapa agora é sair dessa situação incômoda de pontuação que a gente se encontra. Depois disso é reforçar o time e de preferência no setor mais importante de uma equipe de futebol. É sempre bom, né? Ter meias bons faz parte do coração do time, né? Os meias, os volantes, então... pode ser. Contratações sigilosas de um clube que não consegue esconder a enorme crise financeira e técnica que atravessa. Não vence há 4 rodadas na Série B. Só ganhou 2 joguinhos até aqui na competição e está na zona do rebaixamento para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Nem eu e nem muito menos eles têm nada a ver com isso, né? Muitos chegaram aqui agora e não tem nada a ver com todo esse processo de abatimento, de tristeza que aconteceu e que não vai voltar atrás. Isso aí, ainda que tenha gente lá resolvendo isso, a gente tem que seguir, né, Luverdense, jogo por jogo e pensar assim, né, trabalhar para cada jogo.
Silas é o quarto técnico da Portuguesa na temporada 2014. Guto Ferreira foi o primeiro, substituído pelo Argel Fuchs, trocado pelo Marcelo Veiga, que deixou o comando da equipe na semana passada. Até quando Silas irá durar no cargo? Quais garantias ele exigiu da diretoria? Eu tenho que, como qualquer outro técnico, ganhar jogo. Logicamente que quem está dentro e quem consegue perceber o trabalho, a gente tem que passar para eles, dar para eles que a gente trabalha bem, que a gente trabalha sério. Agora, garantia, não tem nenhuma. Que o Silas liberte a Portuguesa desse emaranhado de problemas. Bom, o Silas ele pode tentar fazer alguma coisa, né? Mas a Portuguesa é time só para tentar não cair, aquela coisa é uma dificuldade tremenda, não tem dinheiro. Até agora não apresentaram os nomes dos caras que fizeram aquele esquema lá com o Fluminense. Então não é uma coisa que você possa confiar, né? É uma coisa meio complicada. Mas enfim, o Silas é competente. Boa sorte para ele, que é nosso amigo, uma pessoa muito querida. Verdade. Só que não dá para fazer mágica, né? O time é fraco, essa é a verdade. Você falou bem, Flávio. E a que ponto chega a Portuguesa, né? Quer dizer, já vimos o Guarani, a Ponte Preta também já balançou para lá e para cá, lutando para não cair para a terceira divisão, sabe? Uma Portuguesa que já fez, Flávio, milhões. A Portuguesa já fez milhões, com um monte de jogador que ela já vendeu. Era Denner, era Zé Maria, Zé Roberto, enfim. Atrás do Enéas. Uma infinidade de jogadores. Ditão, Naíno, pro Corinthians, sempre vendeu. Aí eu fico estarrecido quando eu ouço alguém falar assim, o problema do futebol brasileiro é a Lei Pelé. Ué, não era? Os clubes não tinham os passes dos atletas? Eles estavam numa pindaíba danada. Quer dizer, então, espero até que realmente em Brasília seja votado realmente essa lei geral, não, lei geral, agora me fugiu o nome. Enfim, que puna os gestores do futebol. Do jeito que está, não é isso não, hein? Não, eu sei. Tem que mudar, eles estão brigando do bom senso. Do jeito que está, é do jeito que eles querem. Tem que cair para a segunda divisão, caso não pague, caso fique devendo para jogar. Exatamente. É que eu estava com lei geral da Copa na cabeça e até a lei de responsabilidade fiscal. É isso mesmo, sabe? Para que você não veja clubes assim como a Portuguesa. Mas essa não, hein? Atenção, pessoal. Quem for sério no futebol, aqui está aí, que eles estão propondo, é para continuar a mutreta, para não acontecer nada. O presidente do Atlético Goianiense, que é deputado, que está... Tem que mudar. A proposta do bom senso é que vale. Tanto que os clubes não querem. Que aí vai se ferrar mesmo, vai cair para a segunda divisão, vai entrar no patrimônio de dirigente. Se não pagar salário em dia, cai, perde pontos. Essa é a lei. A que está aí foi feita pela bancada da bola. Não interessa. A Portuguesa, por exemplo, é um exemplo, né? A verdade é que a Portuguesa não caiu. Eles fizeram os esquemas lá com o Fluminense, ela não caiu. E aí não se acertou, mas também não deu o nome dos responsáveis. A propósito, já está caindo no esquecimento. É isso que eles apostam. Não da minha parte. Não, nem da minha também. E quando lembra, dá nojo. Pelo que a gente ouve nos bastidores, realmente é algo nojento e que precisa ser investigado. Mas quem tem interesse nessa investigação? Série A. Veja quais são os confrontos da 13ª rodada. Amanhã, às 6h30 o São Paulo enfrenta o Criciúma. Mesmo horário do jogo entre Botafogo e Cruzeiro. Às 9h, o Grêmio vai a Salvador visitar o Vitória. No domingo, às 4h, tem Palmeiras e Bahia. A Chapecoense recebe a equipe do Flamengo. O Coritiba encara o vice-líder Corinthians. O Figueirense tem compromisso com o Sport. Às 6h30 o Internacional pega o Santos. O Atlético Mineiro encara o Xará Atlético Paranaense. E fechando a rodada, o Fluminense joga contra o Goiás. Depois da sequência de adversários complicados, incluindo 2 clássicos fora de casa e o confronto com o líder Cruzeiro, o Palmeiras enfrenta neste domingo o Bahia no Pacaembu. De ânimo novo, o Verdão deve ter mudanças na equipe titular. Cuidadoso com a própria forma física, Ricardo Gareca também espera um Palmeiras mais saudável domingo contra o Bahia no Pacaembu. O Verdão não vence no Campeonato Brasileiro há 6 jogos e, sob o comando do treinador argentino, acumula 3 derrotas em 3 partidas nessa competição. Mudanças à vista no Alviverde em relação à equipe que enfrentou o Corinthians na rodada anterior. O zagueiro Lúcio, que treinou normalmente hoje, evitou, é verdade, alguns lances, entrará em campo com proteção no rosto, usará máscara, já que se recupera de fratura na face.
Com isso, Marcelo Oliveira deve ser reserva. Josimar ganha vaga de volante de Renato no meio de campo. Alione também pode ser titular no lugar de Mendieta. E Leandro, que não marcava gols há 3 meses e pouco, foi para a rede na quarta diante da Fiorentina. E pelo jeito colocou o Mush no banco. Amistoso que serviu para tirar a zica individual do atacante, para recuperar a confiança coletiva e para que o professor promovesse alterações na escalação. Não é isso, Leandro? Creio que a cabeça de treinador ninguém entende, então eu sei, não sei o que ele pensa, não sei, mas só sei que nós temos que respeitar a opinião dele, quem ele queira colocar para estar jogando, e nós temos que respeitar isso. Fala, Celso. Cabeça de treinador, ninguém entende. De juiz, né, também. Pois é, enfim. Mas eu acho que ele estava questionando se ele fosse treinador, né? Só para dizer uma informação do Palmeiras, última notícia, Fátima Rogéri. Documentação não chegou e a estreia oficial de Alione no Palmeiras é adiada. Então ele não joga esse domingo. Não vai enfrentar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, porque a documentação da Associação de Futebol Argentino não chegou a tempo. Fátima Rogério é a nossa gerente de esportes. Você fez tanto escândalo para falar com últimas notícias. Lembra aqueles garotinhos? Atenção! Filme? Atenção, última notícia com o jornalzinho. Michele, está resgatando isso e tal. Piratininga, São Paulo. Beijo. Silvinho Assis, 24 anos. Douglas Assis, 9 anos. Arthur Assis, de 1 ano e 1 mês. Recebi esse e-mail. Beijo para vocês. Posso Piratininga. falar do Palmeiras agora? Você você ainda vai falar? Comenta claro, então, não sabia que você ia comentar. Você quer mandar abraço? Só o Aureliano não vai poder jogar agora. Essas brigas, por favor, deixa para depois. Fica quieto. Por favor, Flávio, fale você. Não, o Palmeiras, o senhor Alione deve entrar o Renato. O Palmeiras tem um jogo contra o Bahia. O Renato que está bem, né? O Palmeiras e o Bahia são os times que não ganham há mais tempo no Campeonato Brasileiro. Só que o Bahia há muito mais tempo. Trocou de treinador, veio o Márcio Araújo, que conhece o Palmeiras, trabalhou por lá, conhece o Bahia, conseguiu títulos lá no Bahia. O Palmeiras tem todas as condições de ganhar o jogo. Ele foi bem contra a Fiorentina e vamos ver. Agora, realmente, volta o Leandro, até pelo que ele jogou no meio de semana, não merece, mas sabe lá o que esse cara vai fazer. Tem dia que joga, não é um jogador confiável, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, até ia brincar, difícil entender o que passa na cabeça do Leandro, porque o Leandro chegou com promessas, chegou jogando bem, aí alterna boas partidas com partidas ruins. Bom assim, o Grêmio não soltava, né? Ultimamente piores do que melhores, mas fez um belo gol, que isso sirva de alento também, ele volte a jogar, vai ser importante para o Palmeiras. Só um segundinho, Barba. Rafael, um beijo para você, Rafael Tassinari Romanzini, Romanzini Tassinari. Rafa, muita saúde, muita felicidade para você. Ele tem 4 aninhos de idade e está assistindo Gazeta Esportiva. Beijo, Rafa. Beijo, Maíra. Vamos embora. E beijo para Isadora, que amanhã faz também 1 aninho de idade. Tudo meus sobrinhos lindos. Tudo baixinho. O líder Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, que não vive boa situação dentro e fora de campo. Veja como as equipes se prepararam para o duelo. Líder do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro para enfrentar amanhã, às 6h30 da tarde, o Botafogo no estádio do Maracanã. Apesar de estar jogando bem desde o ano passado, o time celeste de Minas Gerais não tem um bom retrospecto na principal arena carioca, desde que ela foi reformada para a Copa do Mundo. São 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Contudo, o artilheiro do campeonato, Ricardo Goulart, espera um bom resultado. Não fomos felizes nos jogos passados, no Maracanã, mas estamos vivendo outro momento, outra competição, então vamos com tudo contra o Botafogo, porque a gente precisa da vitória. Com 8 gols marcados, Goulart revela um dos segredos do Cruzeiro. Grandes detalhes aí que faz diferença, o entrosamento, vai fazer 1 ano e 7 meses aí juntos, praticamente, então isso ajuda bastante. Tem o trabalho do Marcelo também, com uma capacidade incrível, de saber conduzir esse grupo qualificado. Então, ele passa para a gente nos treinamentos e a gente tenta fazer no jogo e as coisas estão se caminhando para o lado positivo. A única alteração no time cruzeirense em relação à equipe que enfrentou o Figueirense é a entrada do jovem Mike na vaga de Ceará na lateral direita. Para o técnico Marcelo Oliveira, a modificação não vai alterar o esquema de jogo do Cruzeiro. Todos os 2 jogadores, tanto o Mike e o Ceará, são jogadores eficientes e que
precisam fechar na linha de 4 quando a gente está sendo atacado, principalmente esse jogo que o Botafogo tem 2 jogadores rápidos na frente. E eu dou liberdade, né, para atacar, para ser ofensivo e criar situações. O Maicon é muito bom nisso, é um jogador leve, de toques rápidos. Já no Botafogo, 13º lugar na tabela, o técnico Wagner Mancini acredita que é um desafio encarar o Cruzeiro, mas conhece bem o rival. O jeito do Cruzeiro jogar, todos nós já sabemos, né? É uma equipe que vem aí há 1 ano e meio jogando de uma forma bem definida, né? Com atacantes realmente que jogam até um pouquinho diferente da maioria das outras equipes, não voltam tanto, ficam esperando já a bola para que recomece o contra-ataque a todo instante, né? Então é um time que nós já vimos bastante jogar e que é altamente perigoso nas suas ações. Mas como vencer o atual campeão brasileiro? Acho que o Botafogo vai ter que fazer o jogo da vida, né? Não tem outra maneira de você parar uma equipe. Dificilmente a gente vai ver o Cruzeiro por si só jogando abaixo do que vem jogando nos últimos jogos, porque é uma equipe que entra com muita confiança em campo, e quando você tem uma equipe assim, dificilmente a equipe oscila demais, né? Agora, o Botafogo tem que tentar dificultar as ações usando algumas estratégias dentro de campo, não jogar muito espaçado, dando a chance para que os setores do Cruzeiro trabalhem bem a bola. Emerson Sheik foi poupado do último treinamento da equipe, mas vai para o jogo e terá Rogério como companheiro no ataque. Bom, o Cruzeiro é o time que tem jogado melhor futebol, aliás, o único que tem mostrado uma certa coerência nas atuações. O Botafogo vive um drama terrível. Hoje o Wagner deu uma entrevista para um jornal carioca, se eu não me engano, Extra, onde ele diz o seguinte, que tudo tem limite. Ele está lá há 4 meses, recebeu 1 mês e meio de salários. E os direitos de imagem dos jogadores estão todos atrasados. Então, é complicado. Isso não é ser mercenário, isso é uma questão de profissionalismo. O cara trabalha e tem que receber. Então, é uma lástima que o Botafogo chegue a essa situação. Ou seja, além de pegar um time muito forte, ainda tem essa situação terrível para o jogador do Botafogo. E não se pode reclamar de falta de vontade dos jogadores do Botafogo, não. Quer dizer, eles têm brigado contra o próprio Flamengo. Eles têm sido bem profissionais. Quem não tem sido é a direção, está com bloqueio de pontos. Eles levaram a público a situação do Botafogo, mas encararam, perderam o jogo para o Flamengo, mas tiveram uma chance para empatar no último minuto. Quer dizer, jogaram. Não perderam por causa disso. Claro não perderam por causa disso, não. Quer dizer, e contra um Cruzeiro, realmente o Cruzeiro até aqui foi o time que mais me impressionou. Não é o futebol dos sonhos, não é nada sensacional, mas perto do que a gente vê jogando futebol brasileiro, é realmente o time mais montado, mais bem montado, sabe, que busca mais o ataque, tem uma vocação ofensiva bem interessante. Quer dizer, é um time que marca bem quando não tem a posse de bola, mas também que agride muito, ataca muito. Contra o Palmeiras, por exemplo, que eu tive a oportunidade de acompanhar ao vivo lá no estádio do Pacaembu, em 15 minutos eu pensei que o Cruzeiro fosse fazer o que a Alemanha fez com o Brasil. Criando oportunidades, buscando o jogo, sem dúvida o mais forte candidato ao título. O Botafogo, o Wagner Mancini foi muito feliz. O Botafogo vai ter que fazer da partida de amanhã o jogo da vida, senão toma mais uma chapuletada. E importante a vitória do Botafogo, não só para o Botafogo, mas para todo mundo, porque corre o risco de o Cruzeiro vencer mais uma e abrir 8 pontos, aí olha, vai ficar difícil buscar. Voltamos a falar do Santos, que perdeu do Londrina e começa a se preparar para enfrentar o Internacional domingo no Beira-Rio. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o desembarque da equipe na capital paulista. Era um time basicamente formado por jovens e que conseguia um bom resultado até os 45 minutos da segunda etapa, quando o Londrina definiu a vitória 2-1 para o Londrina. O Renato, um dos mais experientes do Santos em campo. Qual a avaliação do resultado, pensando também no jogo de volta na Vila Belmiro, Renato? Não, a avaliação, a gente sabe que a derrota sempre é ruim, né? Até o determinado momento que a gente conseguiu o empate, mas a eliminatória está aberta. A gente sabe que uma vitória simples de 1-0 nos classifica. Sabemos também que vai ser um jogo difícil na Vila, mas a gente tem totais condições de estar revertendo esse resultado. Claro que não é desculpa o estado do gramado, né, Renato? Mas a gente percebia pela televisão que estava muito difícil jogar, né? Estava realmente complicado, né? Tava porque não era normal, tanto para as duas equipes. Eles utilizaram muito o jogo direto,
né? O campo, praticamente para você tocar de primeira era quase impossível, você tinha que dominar ela primeiro, senão você acabava errando. Mas não foi desculpa para ninguém, eles aproveitaram as oportunidades, nós tivemos algumas, conseguimos fazer só um gol, mas como eu falei, tem o jogo da volta e a gente tem tudo aí para estar conseguindo passar de fase. E destacando também a importância do gol fora, né? O Giovani também voltando a marcar. Voltando a marcar, dá mais confiança para ele e a gente espera que ele adquira aí o futebol que ele apresentou no primeiro semestre, que com certeza ele vai nos ajudar até o final do campeonato. E pensando na sequência, fim de semana, domingo, 6h30, o Inter lá em Porto Alegre, né? O Santos voltando a jogar com o time titular. E um confronto complicado, né? Que vale talvez uma vaga aí no G4, né, Renan? No Brasileiro vão ser todos os jogos finais, né? A gente tem uma sequência de Inter, depois é o Corinthians, depois o Cruzeiro. Então vão ser jogos aí difíceis e que a gente tem que estar somando para se manter lá na frente. Certo, obrigado, Renato, e bom jogo domingo. Tá já, obrigado. Tá certo, esse foi o Renato, lembrando que a equipe que viajou para Londrina retorna a Santos, segue os treinamentos. E o técnico Oswaldo de Oliveira, inclusive, retornou mais cedo à cidade de Santos para comandar o treinamento com a equipe titular. E uma notícia importante, Leandro Damião, ex-jogador do Inter de Porto Alegre, está recuperado de contusão e pode ser a grande novidade para a partida. Imagens Gabriel Fernandes, apoio Vitor Rogério, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. No Internacional, que luta para acabar com um tabu, o meio-campista D'Alessandro falou da expectativa de enfrentar o Peixe. O Internacional vai receber o Santos com a missão de retomar o caminho das vitórias depois de perder em casa para o Ceará na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Além de manterem o Colorado no encalço do líder Cruzeiro, os 3 pontos também vão significar o fim de um tabu. O time do técnico Abel Braga não vence a equipe da Baixada Santista desde 2009. São 7 derrotas e 3 empates nos últimos 10 confrontos. Descontente com a atuação dos jogadores nesse meio de semana, o treinador indicou a possibilidade de promover algumas alterações, mas não adiantou quem vai entrar em campo neste domingo às 6h30 pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O capitão D'Alessandro é presença certa, mas vai atuar pendurado e caso leve o 3º cartão amarelo, será desfalque no clássico contra o Grêmio no outro final de semana. Sinceramente não estou pensando nisso, né? Mas se estou pendurado e quando estou entrando no jogo corre risco de tomar outro amarelo. Isso é... O cara que joga corre risco. Eu posso amenizar as minhas reclamações, não vou deixar de falar com o árbitro com respeito, até porque sou o capitão e eu acho que tenho o dever e a obrigação de conversar, mas se tentar fazer tudo para isso não acontecer, para não deixar o time no Grenal com 1 a menos, né? E atenção, o STJD absolveu o Internacional e o Flamengo pelas agressões que torcedores promoveram ao lateral André Santos. Então, os clubes que corriam risco aí de perder até 10 mandos de campo, pagar multa de R$100 mil, foram absolvidos. Rapidinho, o Flávio fala tanto do STJD, mas eu estou chegando a uma conclusão. Você pode até falar, sabe de nada, inocente. Mas eu estou chegando à conclusão que o STJD adora aparecer. É lógico. Mas adora serve para isso. Eu vou me render. Você tem razão. Muito bem, tem uma outra notícia também, que o Hernani Brocador vai jogar no Al Nassr. Foi vendido, tá bom? Flá vai receber 7 milhões. O Al Nassr confirmou a contratação de Hernani ao Flamengo por 3 anos. No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho segue preparando a equipe que mais uma vez vai ter importantes desfalques contra o Criciúma amanhã às 6h30 no Morumbi. Do CT da Barra Funda, Osmar Garrafa tem as informações do Tricolor. Após 2 derrotas consecutivas, o São Paulo caiu para a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, estando agora 9 pontos do líder Cruzeiro e 3 da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Com esses números, aumenta a importância da partida de amanhã à noite contra o Criciúma no estádio do Morumbi. No trabalho dessa tarde no CCT, o técnico Muricy Ramalho praticamente definiu a equipe. Luiz Fabiano, Antônio Carlos e Oswaldo, que estão contundidos, ficam de fora. E a grande ausência se deve a Kaká, o meia que tinha tudo preparado para reestrear no estádio do Morumbi perante a galera tricolor, continua sentindo uma lesão na perna esquerda e está de fora dessa partida. Kaká não participou da atividade com bola ao lado dos demais companheiros, se limitando apenas a dar voltas em torno do gramado.
O São Paulo, provável para a partida de amanhã à noite contra o Criciúma no estádio do Morumbi, terá Rogério Ceni no gol, Paulo Miranda, Tolói, Rodrigo Caio e Álvaro Pereira. No meio-campo, Douglas, Maicon, Souza e Paulo Henrique Ganso. E no ataque está a dúvida: será formado por Kardec ou Pato, ou então por Allan Kardec e Ademilson. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O São Paulo já vendeu quase 30 mil ingressos, mas o Kaká está fora do jogo. Muita gente comprou ingresso por isso, causa do Kaká. Mas no último jogo que o São Paulo teve lá, contra o Chapecoense, teve 43 mil. Os ingressos estão baratos e tal. Eu espero que o São Paulo tenha feito um contrato com o Kaká de produtividade, porque senão vai sair caro e com pouco retorno, né? Boa parte desses ingressos eu entendo também que foi por causa do Kaká, mas de qualquer forma, vale ver o São Paulo, né? Apoiar o São Paulo, quer dizer, o Kaká é importante, é um grande nome, jogou, mesmo tendo meia boca, foi o melhor do jogo contra o Goiás. O São Paulo perdeu. O São Paulo perdeu, pois é. E o São Paulo precisa se recuperar, senão a casa vai cair. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Os clubes brasileiros estão certos em investir na contratação de jogadores estrangeiros? Sim, 69% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda. O Celso vai sair de férias na semana que vem. Semana. Da semana que vem, eu falei. Você não? Trabalha semana que vem. Eu não, eu vou sair com meu marido em outra época. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Esses casais modernos. Até domingo no Mesa. Tchau.